Opa, estamos chegando por aqui, terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021, começando aí mais uma edição do Bom Dia Produtor ao vivo pelas lentes do Canal do Boi. No programa de hoje tem muita coisa boa para a gente conversar. Vamos falar sobre os custos de produção da pecuária de corte, que subiu entre 25% e 30% em 2020 para o pecuarista que utiliza a alta tecnologia. E os preços do boi subiram e a rentabilidade foi maior por hectare. A gente também aproveita para falar sobre o plantio direto na palha, uma técnica de manejo que conserva por mais tempo a água no terreno, além de proteger o solo das altas temperaturas. E direto lá do nosso estado, Mato Grosso, o sistema de integração lavoura e pecuária, que está procurando formas sustentáveis de aproveitamento do solo nos diferentes momentos do ano agrícola, alternando agricultura e pecuária. Essa é a famosa safrinha do boi. Tudo isso e muito mais informação a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Como eu disse, a gente vai junto até as 8h30 da manhã e eu começo o nosso programa com destaque da nossa capital federal. A Superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, aprovou a liberação de recursos para vários setores do agronegócio em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vão receber mais de 100 milhões de reais. De Brasília, quem tem as informações sobre esse assunto é a repórter Berenice Leite. O governo do Mato Grosso do Sul e 41 prefeituras do estado vão receber 151 milhões de reais para obras e aquisição de equipamentos. Os recursos foram aprovados pela diretoria colegiada da SUDECO. Para Mato Grosso, o total de recursos chega a 24 milhões de reais para serem investidos em projetos apresentados pelo governo do estado. O restante será investido na construção de um centro tecnológico. Outros 11 milhões de reais foram destinados para projetos de 5 prefeituras que solicitaram recursos para obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos. De Brasília, Berenice Leite. E agora o Iberville Neto vai trazer para a gente a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Embora seja o primeiro dia efetivo de negócios, o volume não está grande, o volume segue tímido e os frigoríficos que precisam comprar boiadas têm pago um pouco mais pela arroba. Isso tem acontecido não porque a demanda está muito forte, embora haja algumas situações de busca por contratos específicos, mas o cenário é de oferta muito limitada, os pecuaristas ainda fora das vendas e esse movimento de oferta limitada gerando valorizações começou na segunda metade de dezembro, ali na semana mais curta do Natal principalmente, depois veio seguida pela semana do Ano Novo, também mais curta, e também com cenário positivo para preços do boi gordo. Então, o que nós devemos ter no curto prazo é esse cenário de uma demanda não muito forte, porque janeiro não é um mês de consumo muito forte, mas de frigoríficos precisando estimular o pecuarista a vender, uma vez que a volta dos produtores às vendas, ela costuma ocorrer de maneira gradativa. Então, o cenário é esse, não esperamos grandes alterações, mas o cenário está um pouco mais positivo do que vínhamos observando aí em boa parte dos últimos meses do ano, pelo menos na primeira metade de dezembro. Desde a segunda metade, o cenário tem trabalhado mais positivo para o lado pecuarista. E agora a gente segue para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria, que vai entrar aqui na tela para a gente. Eu lembro a você que esses são preços para uma boiada comum, à vista, livres de fundo rural. A gente vai começando pela região sudeste, mostrando para vocês aí os preços os preços mínimos no sudeste. A gente percebe que não houve alteração. O sul, que é para onde a gente vai agora, também permanece sem alteração. O Centro-Oeste, primeira tela, vai entrar para a gente também. No Centro-Oeste a gente também percebe que o cenário vem da mesma maneira, não houve alteração. E aí a gente coloca a segunda tela do Centro-Oeste, que também mostra que não houve alteração. Direto do Centro-Oeste a gente faz uma pequena viagem lá para o Nordeste e a gente percebe também que não houve alteração na região Nordeste. Terminamos a nossa viagem lá pela região Norte, que também não teve nenhuma alteração. A gente percebe aí que os números seguem exatamente da mesma maneira. E agora a gente vai ver como que fechou a cotação
apresentação do bezerro Nelore ontem, também com apuração da Scott Consultoria. A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, a IAGRO, dispõe de um sistema eletrônico que visa o acompanhamento das notificações de suspeitas de doenças e das investigações realizadas pelo Serviço Veterinário Oficial, direcionados ao planejamento e gerenciamento da prevenção, detecção e pronta reação às ocorrências zoossanitárias de interesse pecuário nacional. O interessante de tudo isso é que qualquer cidadão pode ter acesso e pode participar. E você vai ver como que isso pode acontecer através da reportagem da repórter Kaile Rodrigues. O Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias, SISBRAVET, é uma ferramenta eletrônica desenvolvida pelo MAPA para o registro e acompanhamento das notificações de suspeitas de doenças dos animais. O sistema foi lançado em dezembro de 2019, está vigente desde janeiro de 2020. O objetivo é funcionar como um canal de comunicação aberto, onde qualquer cidadão possa fazer notificações de suspeitas de doenças ou ocorrência de mortalidade de animais de produção. O SISBRAVET não necessita de inscrição específica ou cadastro. Basta acessar o site do Ministério da Agricultura e preencher as informações mínimas necessárias para que o Serviço Veterinário Oficial possa identificar a propriedade com a suspeita da doença. A participação de produtores rurais e profissionais médicos veterinários junto ao Serviço Veterinário Oficial, notificando casos ou suspeitas de doenças, nos ajuda a manter altos os níveis de alerta do sistema de vigilância, uma parceria importante para que possamos garantir e manter a sanidade de nossos rebanhos. Os atendimentos visam prevenir, impedir a disseminação, controlar e erradicar as enfermidades que acometem os animais. Temos aqui a página da IAGRO, www.iagro.ms.gov.br, e temos aqui nos banners como notificar a suspeita de doenças. Nesse banner, vocês irão encontrar o manual de como fazer essa notificação no SISBRAVET. É um passo a passo de todas as etapas da notificação no site do Ministério da Agricultura. Clicando no banner, ele abre a página do Ministério da Agricultura, do SISBRAVET, e aqui tem esse link, onde vocês irão apertar e abrirá o sistema. Aqui serão feitas os registros de toda a etapa da notificação. As notificações também podem ser feitas de modo presencial nas agências da IAGRO ou por meio de telefone. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Agora, junto comigo, você vai conhecer uma tecnologia que permite a limpeza do pasto e de resíduos vegetais. Ela permite limpar o terreno, a área de café e ainda arrancar a capoeira ou a juquira. O grande diferencial dessa tecnologia é que ela é sustentável, uma amiga e aliada do meio ambiente. Você vai ver as informações do mais novo parceiro do Canal do Boi, a TritoCap. O produtor rural brasileiro sabe que o uso de máquinas e implementos é fundamental tanto na pecuária quanto na agricultura para trazer resultados positivos e compensatórios. Com um mundo cada vez mais inovador, o campo adota modernidades que melhoram grandemente a produtividade e agilidade no trabalho. É o avanço tecnológico a serviço do agronegócio. A TritoCap é uma dessas ideias que atende às necessidades para quem busca tecnologia resultante, um novo conceito na limpeza diária, de modo sustentável. O projeto da trituradora TritoCap é do empresário César Mari, da Petrotec, empresa que há 25 anos é especializada em equipamentos para construção civil.
César é agricultor em João Pinheiro, noroeste de Minas Gerais, e conhece bem as dificuldades do produtor para melhor desempenho na limpeza de áreas. Eu, como agricultor, eu vi a necessidade, tá, desse equipamento, tá, do triturador. Então foi através dessa ideia que nós tivemos para facilitar o serviço nosso, que nós colocamos ela em teste, fabricamos e hoje está no mercado nacional. Ele tritura e a matéria orgânica incorpora. Veja bem a quantidade de massa que é colocada no solo. Isso é um grande negócio. O agricultor só ganha. Por isso que nós criamos esse equipamento, pensando desse lado, pensando em ajudar o agricultor. E é esse novo conceito que vem mudando o cenário para produtores que atuam em diversos segmentos da agropecuária. É o caso dos irmãos Moscardini, que há quase meio século produzem café em Franca, na região da Alta Mogiana, no estado de São Paulo. Eles encontraram na Tritucap a solução para dar maior celeridade na erradicação de pés de café que não produzem mais. Já faz 3 anos que a gente utiliza esse equipamento para poder fazer a renovação das lavouras e sempre vem dando bons resultados, porque além da gente evitar a queima, que é muito prejudicial ao meio ambiente, esse equipamento deixa uma gama muito grande de matéria orgânica na terra, que isso é muito benéfico para o solo, né, para a vida do solo, e por isso a gente adotou este equipamento para poder estar fazendo este trabalho. Outros equipamentos não conseguiram fazer o serviço que ela está fazendo aqui para nós, na nossa região. Então, por esse motivo, nós estamos utilizando ela para poder fazer a renovação das nossas áreas. Estamos muito satisfeitos e pretendemos, além desse equipamento, outros equipamentos da empresa, as trinchas menores também, para fazer o serviço do café em geral. O Tritucap aqui na Alta Mogiana se identificou muito nessa área. Temos a maioria dos clientes de cafeicultores aqui na Alta Mogiana pela demanda de renovação de cafezais, evitando o uso de queimadas e também agregando toda a parte de matéria orgânica ao solo. Essa parte agronômica, todos os clientes veem como uma vantagem e também pela mecanização hoje de toda a cafeicultura, que a gente está vendo toda essa demanda de equipamentos mais robustos, porque o café não é uma planta muito frágil, extremamente robusta, precisamos de equipamentos que conseguem fazer o serviço e com baixa manutenção. Na cana-de-açúcar, o equipamento também mostra eficiência, rapidez e muita economia. Trabalho que transforma em satisfação para o proprietário da Fazenda São José, em Ribeirão Preto. Eu vi esse equipamento trabalhando, achei assim fantástico o que eu assisti em algumas culturas, algodão, citros, eucalipto. Eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer esse equipamento. Eles trouxeram o equipamento aqui na fazenda e uma surpresa absurda. É um equipamento que eu acho que todo proprietário rural tem que ter. Para quê? Para qualquer tipo de limpeza. Eu já usei aqui na cana-de-açúcar, já usei em pastagem. Então é um equipamento excepcional que eu recomendo para todo o produtor. Bem diferente de outras máquinas, a Tritucap está em acordo com as questões ambientais, pois ajuda na fixação de matéria orgânica no solo. A gente sabe que o produtor tem muita dificuldade em relação às queimadas, né? Você está perdendo toda aquela parte de matéria orgânica que você poderia estar aproveitando no solo e colocando fogo, prejudicando o meio ambiente, né? Com fumaça. Isso aí agride a camada de ozônio. E o Tritucap vem auxiliar o produtor a ajudá-lo a triturar toda essa parte que ele já fez a limpeza em montes ou a parte até em pé, que ele quer fazer uma limpeza ali, colocar um gado ou colocar uma lavoura, né, uma futura lavoura. E o Tritucap vem para auxiliar com a tomada de redução de custo operacional e também agregando fertilidade ao solo e melhorando as qualidades químicas, físicas e biológicas do solo.
Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Vou te convidando para participar junto comigo do Bom Dia Produtor, enviando suas dúvidas e sugestões para o nosso número de WhatsApp. O número é 67998631001. No próximo bloco a gente fala sobre os custos, o aumento dos custos para a produção pecuária em 2020 subiu de 25% a 30%, mas a gente tem bons resultados e agora você fica com a previsão do tempo para a região centro-oeste. Estamos de volta, são 7 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia para você que está chegando agora na nossa programação. Agora a gente vai ver uma matéria sobre a campanha O PNAE Não Pode Parar, que foi feita no começo da pandemia e que vai mostrar a importância dessa campanha para os alunos, as famílias e a agricultura familiar. A reportagem é da Emater Minas, em parceria com o Canal do Boi. De sol a sol, o trabalho de quem alimenta o mundo é árduo e nem sempre a renda do agricultor é garantida. De letra em letra, o aprendizado de uma criança é árduo e nem sempre o alimento de quem é o futuro de um país é garantido. O PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, une essas duas pontas, assegura renda para quem cultiva a terra e refeição saudável para quem tem fome de aprender, mesmo em tempos de pandemia. O PNAE é um programa importante tanto para a segurança alimentar e nutricional, quanto para a sobrevivência e valorização da agricultura familiar. Ele fortalece a cultura local, respeitando e incentivando os hábitos alimentares regionais e oportuniza a inclusão social, produtiva e econômica da agricultura familiar, promovendo bem-estar e renda e incentivando os circuitos curtos de comercialização. O agricultor tem acesso a uma política pública que garante a comercialização de seus produtos num preço justo, pagamento em dia e principalmente livre de atravessadores. A gente de primeiro plantava e não sabia o que fazer para poder a gente vender e distribuir os produtos da gente. Mas hoje, graças a esse projeto do PNAE, que aí a gente planta, colhe e sábado a gente entrega, todo final do mês, a gente sábado vai buscar o dinheiro da gente para poder dar o alimento melhor para as crianças da gente. Eu fico bem animada em plantar a minha horta, sabendo que eu tenho para quem vender e que paga um preço justo. A gente planta, garante um alimento de qualidade para a merenda e o PNAE garante uma qualidade de vida melhor para minha família, dá segurança naquilo que você faz, você pode projetar, programar alguma coisa futuro, né? O PNAE, depois que apareceu na vida do produtor, melhorou muito, a situação nossa melhorou, porque nós não tínhamos uma venda garantida. Mesmo nas nossas escolas estando paradas, a nossa Secretaria de Educação vem mantendo a atividade econômica na compra da agricultura familiar. Com isso, a gente mantém a agricultura familiar ativa. Temos dado prosseguimento normalmente ao programa, adquirindo assim do agricultor do campo, fortalecendo a economia local, estimulando a agricultura familiar e, ao mesmo tempo, levando até aquelas famílias que precisam. Embora os alunos não estejam na sala de aula, mas as reais necessidades deles continuam as mesmas. Agradecemos por essa alimentação. É um alimento que chegou na boa hora por causa dessa pandemia. Nós agradecemos muito a Deus por isso e que é um alimento muito importante para a nossa família. No momento eu estou desempregada agora e no momento que o PNAE está me oferecendo essa ajuda, porque ajuda alimentar os meus filhos e eu tenho que agradecer. Nós, com a nutrição hoje na merenda escolar, com os produtos que nós adquirimos da agricultura familiar, nós vamos suprindo a necessidade nutricional de várias crianças carentes, que a única refeição que tem no dia acaba sendo a merenda escolar ali. O governo publicou uma lei, a 13.987, de abril deste ano, autorizando em caráter excepcional a continuidade da execução do programa. Sendo assim, e no sentido de assegurar a continuidade do acesso à alimentação por parte desses alunos matriculados nas escolas públicas de educação básica e também de promover renda, trabalho e ocupação por parte da agricultura familiar no campo, é que devemos juntar nossos esforços para a continuidade da execução do programa.
A Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, está preparada para auxiliar os municípios na retomada do programa, mesmo com as aulas suspensas em função da pandemia. Afinal, o PENAI não pode parar. 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 Porque o PENAI não pode parar. É isso aí, o PENAI não pode parar. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, fala sobre o processo de semeadura da pastagem. Existem muitos cuidados que são fundamentais quando esse é o tema, e a repórter Kylie Rodrigues, no quadro Tecnologia e Produção, vai contar pra gente os detalhes. A primeira recomendação é a aquisição da forrageira. Atenção para as que se adaptam ao solo e clima. Afinal, algumas são mais exigentes se plantadas em solos pobres. Neste caso, precisa fazer a correção e adubação intensa. O número de sementes semeadas também influenciam no resultado final. Nós hoje falamos para a braquiária de 60 a 80 sementes por metro quadrado e em pânico de 200 a 280 sementes por metro quadrado, sementes viáveis, então eles precisam ser calculados em função do VC da semente, sementes com condições de germinar, para que se tenha 30 a 40 plantas por metro quadrado para ter uma boa formação dessa pastagem. Outro cuidado fundamental é fazer a incorporação da semente no solo. Tanto os pânicos quanto as braquiárias germinam bem em profundidades de 2 a 6 centímetros. Jogar na superfície, passarinho pega, formiga pega, começa a germinar e falta a chuva, é complicado. E nós observamos aí ao longo dos anos, esses 2 centímetros superficiais, eles são um ambiente muito hostil para a semente. Quando nós temos um dia de sol aí com essa temperatura de 35 graus, essa superfície do solo nós já medimos mais de 60 graus. Isso é um ambiente hostil. Essa superfície resseca rápido e aquece muito. Escolha errônea da forrageira, falhas na semeadura, manejo inadequado, superpastejo, são fatores que influenciam na degradação da pastagem. Uma pastagem bem plantada, ela com 50 a 60 dias provavelmente já vai estar em condições de dar pastejo, e é importante que já seja pastejada, porque isso estimula o perfilhamento da base com animais jovens, fazer um pastejo prévio, que isto dá uma melhor cobertura do solo. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Eu falo agora sobre o custo de produção da pecuária de corte, que subiu entre 25% e 30% no ano de 2020 para o pecuarista que utiliza alta tecnologia. Mas os preços do boi subiram e a rentabilidade foi maior por hectare. Já para a pecuária com baixa utilização de tecnologia, o aumento dos custos ficou entre 6% e 15% e os preços do boi, mesmo em alta, permitiram um ganho de rentabilidade inexpressivo. É o que apontam estudos da consultoria Antenagro. Walter Puga Júnior conversou com o diretor da Antenagro, Maurício Nogueira, sobre a alta dos custos de produção e a rentabilidade da pecuária de corte em 2020. Para Maurício, os preços médios do boi gordo serão mais altos em 2021. Os preços do boi gordo disparam, mas os custos de produção também disparam. Maurício Nogueira, diretor da Antenagro, um dos mais conceituados analistas do mercado pecuário brasileiro, está comigo e vamos falar agora sobre custo. Maurício, os preços sobem. Há boi aí na faixa de R$300 arroba. Mas o preço do boi também tem atrás o preço dos insumos, o custo de produção. O que ocorre? Bom, Puga, primeiro, obrigado pela pergunta, um prazer aí estar aí com vocês, né? O custo de produção subiu mais nos níveis de produtividade maior, né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma relação de troca entre boi, apesar do preço do boi ter atingido os patamares que atingiu, quando a gente trabalha aí períodos, né, a relação de troca entre boi e concentrados, por exemplo, né, os componentes da ração, ela está mais apertada, né, então está mais difícil
para o pecuarista comprar. Mesma coisa quando compara boi com bezerro, mas o bezerro também é um produto da pecuária, então não vamos nem entrar nesse mérito, né? É só para você ter uma ideia. A gente divide as análises aqui em 6 níveis tecnológicos. Os 3 níveis mais baixos de tecnologia, que usa menos insumos, cuja cotação é relacionada ao câmbio, e também usa menos quantidade de grão, né, ou quase nada, nesse caso, os custos subiram aí entre 6% e 15% em 2020, né? E quando a gente analisa os níveis de produtividade mais altos, né, os custos de produção subiram entre 25% e 30% em 2020, né? O que é interessante se considerar nessa questão? Como os preços do boi também subiram, né, nós estamos falando de uma relação de troca mais apertada, só que num nível de preço mais alto. O que acontece na prática? Né, sobra mais dinheiro por hectare no faturamento. Apesar da relação de troca estar mais baixa, né, está pior, né, aquele nível de tecnologia mais alto continua compensando. E aí nós vamos falar da projeção, então, quando compara, você disse bem, Pulga, o que interessa para o produtor é resultado, né? Então, ele tem um custo de produção que ele precisa gerenciar, administrar bem, para o custo não ficar irreal, para o custo não ficar fora do sistema de produção que ele está adotando, né? E tem um faturamento que tem a ver com os preços. O que se busca quando a gente faz tecnologia não é reduzir custo, né? Alguns custos são até diluídos, os custos fixos, os custos indiretos, mas o que a gente busca com a alta tecnologia é aumentar o faturamento. E como o preço do boi subiu, a gente tem um faturamento mais alto também, que compensa por área, né, em escala, para você fazer uma margem melhor. Então, nessa alta tecnologia, por exemplo, né, onde o custo subiu 30%, né, a gente tem aí o lucro estimado por hectare subindo aí da faixa esperada de R$ 1.500 em 2019 para cerca de R$ 2.400 em 2020. Quer dizer, nós temos um aumento de resultado de quase R$ 900 por hectare de um ano para o outro. Claro, né, que tem que fazer tudo certinho, aplicar a tecnologia corretamente e não ter nenhuma frustração na produção, né? Aí nós temos que analisar caso a caso para ver o que aconteceu com os produtores. A rentabilidade, considerando anos passados e a rentabilidade atual, o número é maior. A rentabilidade melhorou, piorou? Como está a rentabilidade, já que os custos subiram? A rentabilidade melhorou, né, esse ano, na alta tecnologia, né? Se você tem um produtor com baixa tecnologia, o resultado ficou praticamente na mesma aí, melhorou um pouquinho, mas ainda é um valor muito baixo quando comparado com outras atividades. Então pode-se considerar que esse ano a rentabilidade melhorou, embora a gente tenha uma dificuldade de passar essa informação para o pecuarista, né? Mesmo aquele que tem a compra do bezerro, nós estamos falando aí de uma rentabilidade em torno de 600 a 700 reais acima do que do ano passado, quando compara a alta tecnologia, né? Quando você tem um ciclo completo, que você não tem que comprar o bezerro, esses 700 pula para 900 a R$ 1.000 a mais esse ano, por hectare de rentabilidade. Bom, nós temos aí necessidade de boa gestão, de uso de tecnologia, você deixa isso sempre claro nas suas entrevistas. A pergunta é, para o ano que vem, a perspectiva é de continuar com essa rentabilidade ou nós teremos problemas mais adiante? Puga, a projeção, né, lembra que projeção muda dia a dia, semana a semana, mês a mês, depende aí do humor do mercado e nós estamos pisando em estrada nova, né? A gente tem aí uma pandemia que aconteceu depois de uma crise de proteína, né? Que causada lá pela peste suína africana, que reduziu muito o rebanho e a produção de carne suína na Ásia, né? Então é muito complicado a gente traçar um ponto, mas vamos arriscar, né? Para 2021, a projeção nesse momento, se o cenário continuar do jeito que a gente está lendo hoje, nós vamos ter um preço do boi, da pecuária, maior do que 2020. Lembra?
nós estamos falando maior do que a média de 2020. Então, eu não estou falando maior do que os 270. Não é o preço de agora, do mês que nós estamos comparando. É o preço da média do ano, né? Então, em relação à média do ano, nós temos a tendência de que os preços da proteína aumentem mais do que os preços dos concentrados, dos alimentos concentrados, né? Ambos vão subir, mas a proteína tende a subir mais. E isso faz com que a margem do ano que vem seja mais favorecida ainda para o pecuarista com alta tecnologia, né? Claro que isso tem que ser revisto o tempo todo, esse é o cenário do momento. Precisamos avaliar aí o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, como é que vai ser o comportamento diante dessa, estão chamando de segunda onda aí do coronavírus. Eu não concordo muito com ondas, né? Um vírus, ele não vai sair daqui, né? Ele vai ficar, a gente vai ter que aprender a conviver com ele de um jeito ou de outro. Então, como é que os decisores, né? Como é que os políticos do mundo todo, como é que a imprensa vai trabalhar essa questão aí nos próximos meses, que é o período mais crítico do inverno no hemisfério norte. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira, perspectivas para o ano que vem, é de rentabilidade boa para produtor que trabalha na pecuária, notadamente pecuária de corte. Eu agradeço a entrevista de Maurício Nogueira, sempre atendendo às solicitações do Canal do Boi. Obrigado, Maurício. Walter Puga Júnior de São Paulo para o SBA. Obrigado, Walter. A gente agora fala sobre o plantio direto na palha, que é uma técnica de manejo que conserva por mais tempo a água em terreno, além de proteger o solo das altas temperaturas. E quando se mantém a área de cultivo coberta com uma boa camada de palha, o solo ganha esse benefício. Saiba mais detalhes com Mauro Andrade. O sistema de plantio direto na palha é uma das principais ferramentas para um bom manejo de solo. Manter o solo coberto, principalmente em momentos de estiagem como o que estamos vivendo agora, é fundamental para garantir boas produtividades. Ricardo Hallich é professor da Universidade Estadual de Londrina e conselheiro da Federação Nacional do Plantio Direto. Acompanhe. Nós estamos numa situação atípica, né, que pode se tornar típica, que é esses veranicos longos que estão acontecendo em função das mudanças climáticas, que se discute muito. Mas vamos pegar o caso do que está acontecendo agora na região, mas a gente sabe que isso está acontecendo em outras regiões também, esse veranico bem prolongado. O que acontece nisso? O solo fica muito vulnerável, então o solo seco, ele secando, ele vai ficando muito vulnerável e a probabilidade de acontecer chuvas torrenciais hora que começar a chover é muito grande. Então a gente precisa ter uma estratégia de proteção do solo. Precisamos proteger o solo. Agora, nesse momento, não é hora de fazer nada. Então a gente vê uma preocupação frequente de produtores com a compactação, por exemplo, e acaba aproveitando esse período, por exemplo, para fazer uma descompactação mecânica, uma escarificação, uma subsolagem. Não é hora de fazer isso. Não é hora de mexer com nada no solo, porque ele está muito vulnerável. O fato dele estar seco, o fato de nós estarmos passando por um veranico. Então, tudo precisa acontecer num momento adequado. Longos períodos de estiagem, cada vez mais frequente, que se observa em várias regiões do país, obriga o produtor rural a adotar estratégias de manejo para proteger o solo e as plantas. Uma das estratégias é justamente a adoção de um sistema plantio direto muito bem feito, com uma boa cobertura, se possível com uma cobertura feita por uma diversidade de plantas, porque são essa diversidade de plantas, diferentes sistemas radiculares que vão estar agindo no solo, que vão proteger a estrutura do solo. O componente mais importante do solo é a sua estrutura. A estrutura, para falar muito rapidamente, é a combinação das partículas do solo com espaço poroso, onde fica armazenado ar, água, que são importantes para a planta e para toda a atividade biológica do solo sobreviver. Então nisso tudo acontece na estrutura. Quando o solo seca, essa estrutura também ela vai se alterando e toda operação que nós fizermos vai causar uma perturbação muito forte dessa estrutura. Por exemplo, a desagregação. O solo vai ficar muito fino, isso vai levar para uma compactação mais acentuada ainda, então não é hora de fazer nada. O que precisa ter sido feito? Justamente uma boa cobertura. Uma boa cobertura, como vocês estão vendo aqui, nessa
nessa paisagem, onde nós temos uma cobertura de aveia e o volume que nós temos de aveia grande, né? Então aqui eu estimo, nós não chegamos a avaliar essa área, mas eu estimo aqui que nós estamos com algo em torno de 5 a 6 toneladas por hectare de matéria seca, então uma boa cobertura. Se nós tivéssemos outras plantas associadas aqui seria ainda melhor. Aqui estamos apenas com aveia, a aveia preta que foi utilizada para cobertura, mas está protegendo. Percebam como o solo está protegido. Isso está preservando a umidade do solo, está dando uma capacidade desse solo resistir a esse veranico, está preservando água no solo e assim que houver condição, entra com uma semeadura. Agora, no verão. Que condição? E aguarde uma chuva importante, um volume de água que dê ao solo uma capacidade de fornecimento de água boa para a planta. Não é na primeira chuva, não é uma pouca chuva que vai fazer isso, para não correr o risco de ter que ressemear. Então aguarde um pouco mais uma chuva importante. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. No próximo bloco, você fica por dentro de técnicas que fazem toda a diferença na hora de produzir um café de qualidade. Enquanto a gente vai para um rápido intervalo, você vai mandando a sua dúvida e sugestão para a gente no nosso WhatsApp e fica aí com a previsão do tempo para a região Norte e Nordeste. Sete horas e 42 minutos, voltamos com a nossa programação. Agora tem reportagem especial sobre a agricultura familiar e o café, gravada lá em Minas Gerais. Você vai conhecer as técnicas que fazem toda a diferença na hora de produzir um café de qualidade. A reportagem é da Emater Minas, vinculada em parceria com o Canal do Boi. Meu nome é Tarcísio Maria de Lacerda, a gente mora e trabalha aqui no sítio Santa Rita, município de Espera Feliz, Minas Gerais. A minha primeira lavoura que eu mesmo plantei foi em 1972. A gente viveu de café uma vida toda. De 78 a 81, nós passamos de café bebida rio para um café bebida dura. Porque até então, todo o café desta região aqui do Caparaó era tido como café ruim. Nessa época, eu fui buscar qualidade de café em outras regiões do estado, do Brasil, aprender como é que fazia um café melhor. E acabei tendo a surpresa de descobrir que a gente já produzia café bom, só a gente não sabia que ele era bom e o comércio não nos remunerava pela qualidade. A libertação do produtor é entender o que ele tem na mão. Se você parar para analisar, é impossível alguém vender um produto que não sabe o que é. Acho que só no café que tem isso. O Johnny, meu filho, tinha 15 anos de idade e ele veio morar na roça sozinho. E usou o seguinte termo: "Ô pai, o senhor sempre me falou que o senhor está sendo um produtor melhor do que o meu avô. E eu vou ser um produtor melhor do que o senhor." E ele vinha com uma história que existia um mundo novo de café, que era o café bebida fina, que era um outro padrão, que era microlotes, que esse café ainda ia ser comercializado do produtor direto para a cafeteria ou para o consumidor. Eu naquela época achava que tudo era um sonho. Mas como o sonho era bonito, eu comecei a sonhar junto. E ele começou a fazer cursinho de uma coisa, de outra, de degustação, de classificação, de tratos culturais. E foi treinando. Até que a gente começou realmente a produzir cafés diferenciados. Só em 2012 é que a gente começou a comercializar um primeiro saquinho de café direto para a cafeteria. O segredo de quase tudo isso é gestão. E quem nos ajudou a organizar tudo isso, e a gente nem acreditava na época, é o Certifica Minas. O programa de certificação, o Certifica Minas Café, ele surge em 2006, 2007, com o intuito de dar condições aos agricultores familiares
de trabalhar com a certificação. A gente faz uma assistência técnica em toda a propriedade, né? Avalia a aptidão para a região, o que ela tem, o que ela não tem, qual estrutura que ela precisa para determinada atividade. Então, se ele vai trabalhar com café, já tem o cafezão implantado, vai precisar implantar, qual estrutura que precisa, qual tipo de café que ele quer produzir. A partir daí, você faz um planejamento com ele. E a partir desse planejamento, você começa a trabalhar e a criar novas metas, novas formas de trabalho e planejamento para a propriedade. Minas Gerais é o maior produtor, né, de café do Brasil, sendo que mais da metade desse café vem da agricultura familiar. E a Emater, através de uma equipe de agroindústria, que é uma equipe multidisciplinar, composta de vários profissionais, dá apoio a toda a cadeia produtiva da agroindústria. Você embalou, você moeu, né, no caso do café, você fez qualquer tipo de classificação no café, aquilo já é considerado uma agroindústria. Aqui funciona a nossa via úmida, onde o café entra lá em cima e vai passando por essas máquinas e chega separado aqui. Vem verde, maduro, passa, folha, cisco, pauzinho. E as máquinas vão separando de cima para baixo, passa na pré-limpeza, que tira as impurezas. O café sai da via úmida e vem para o terreiro normal, independente de ser debaixo do terreiro coberto ou não. Esse café fica aqui 1 ou 2 dias para enxugar e vai direto para o secador. Nós secamos praticamente toda a nossa safra aqui. A gente trabalha com temperatura baixa, ela é regulada em 40 graus, nunca passa de 40. Não existe uma receita para nada no café. Tudo é criado, tudo é transformado, tudo é quebras de paradigmas diários, coisas que não se faziam há 5 anos atrás se fazem hoje, fermentação, por exemplo. Era inimaginável há 5, 6 anos atrás e hoje já é uma consistência no mercado, os cafés fermentados. Essa tulha, onde ficam armazenados os cafés, olha, Salada, Espírito Santo, Pé da Menina, quantidade de sacas. Cada lote é totalmente separado. Tem a ver com variedade do café e tem a ver com o processo do pós-colheita. O que o cliente quer é saber se você tem controle e tem repetitividade, se você vai conseguir produzir esse mesmo café durante vários anos. E com esse controle a gente consegue fazer isso. A produção de café tem que ser melhor a cada ano. Então, se você produz esse ano um tipo de café, o ano que vem você tem que produzir um café diferente, um pouco melhor. E isso passa por profissionalização. O produtor que não estiver fazendo curso, que não se aprimorar, ele vai cada vez ficando para trás. Os sonhos que a gente sempre teve é diversificar a cultura. E hoje nós conseguimos diversificar com o café. Eu fico com a área de produção. A minha função é trabalhar no meio da lavoura. O Johnny fica com a área de pós-colheita, qualidade, comércio de café fino. O Fred, que é meu genro, ele fica com a torra, a cafeteria e ajuda no comércio de café torrado. E a Miriam fica com a parte administrativa e a parte de turismo aqui no sítio. Então aqui a gente tem roteiro para o turista que é apaixonado por café, ou para baristas, ou para mestre de torras, que a gente pega o cara aqui na cafeteria, leva para a produção, então explica toda a parte de plantio do café, de manejo da lavoura, até a colheita, até a parte de secagem, até a parte de torra e até tomar o café na xícara. Aqui é o nosso laboratório, né? O laboratório é um laboratório de análise sensorial, de análise física e é um laboratório de torra, né? Aqui que a gente faz todo o processo final do café. Assim. Lá no terreiro, o café ele tá em coco, né? Ele ainda tá secando. Depois que o café seca, a gente vai beneficiar o café. A gente vai tirar essa casca do café, deixando só o grão. Só que esse grão ele tá cheio de pedacinhos de casca, grão quebrado. A gente manda rebeneficiar, que é separar por tamanho dos grãos. Depois que separou pela peneira, né, tipo os grãos 16 acima, a gente tem uma esteira que vai passando o café devagarzinho e a gente tem uns funcionários aqui do sítio que cata a dedo todos os defeitozinhos que porventura ainda passou pelo rebeneficiamento. Dessa esteira cai nesses saquinhos aqui. Aí depois que vem pra cá. Daí eu tiro o café daqui e torro aqui, nessa máquina. Tudo está relacionado ao pós-colheita.
Porque até o café tá na planta, você não domina ele. Você não controla quando vai chover, quando não vai. O produtor só tem o controle do processo quando ele tira o fruto da planta e começa a processar ele. Não existe produtor de café especial se ele não for profissional. Ele tem que aprender, que ele tem que conhecer de café. Não adianta ele produzir café se ele não sabe qual café que ele produz. Se deixa na mão de outro para provar, para determinar essa qualidade para ele, quem me garante que esse outro trader, essa outra pessoa que está provando, que está sendo 100% honesto com ele? Então a melhor opção para ele é se qualificar e ter a formação na área. Eu sinto eu não ter 20 anos de idade, porque eu vejo que nós estamos dando os primeiros passos. O futuro aqui é brilhante. E às vezes as pessoas veem as máquinas que a gente faz, veem os cafés que a gente faz, tudo disso é consequência do êxito da sucessão familiar aqui do sítio. Para acontecer a sucessão familiar tem que ter duas coisas. Os filhos têm que querer e os pais têm que permitir. Mas só tem êxito mesmo, só tem a explosão, o boom, é quando os dois, além de quererem e permitirem, trabalharem juntos, que é o que acontece aqui. Não se vende hoje no café especial apenas uma xícara de café, mas uma xícara de café acompanhada de uma história de um produtor, às vezes, que começou do nada, que era o nosso caso aqui, e que hoje estamos nos preparando para atender esse mercado. A Embrapa Gado de Leite de Juiz de Fora, Minas Gerais, premiou mais uma startup no mês passado. Trata-se da 5ª edição do projeto Ideias para o Leite, que estimula novas empresas de tecnologias e estudantes de várias universidades do país a desenvolver serviços de produtos para melhorar a pecuária leiteira. Desta vez, entre as mais de 45 propostas apresentadas no início de 2020, 7 foram finalistas e venceu a Milk Farm. O Walter Puga Jr. tem os detalhes sobre isso. Ele conversou com o Bruno Carvalho, chefe da área de transferência de tecnologia da Embrapa Gado de Leite, que trabalha para levar esse projeto para produtores e laticínios. Acompanhe. E agora, no começo de dezembro, a Embrapa Gado de Leite, lá de Juiz de Fora, realizou mais uma vez o projeto Ideas for Milk, traduzindo, grosso modo, Ideias para o Leite, que consiste em captar, vamos dizer, minerar, peneirar boas ideias para aplicar ao setor produtivo, sejam laticínios ou sejam produtores. Eu tenho aqui comigo o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Gado de Leite, lá de Juiz de Fora, o Bruno Campos de Carvalho. Obrigado, Bruno, por ter recebido o nosso convite. Vamos falar sobre o Ideas for Milk, né? Este ano nós tivemos mais uma vez 7 grandes propostas, importantes propostas para a produção de leite, a pecuária de leite, produtos lácteos, né? E uma foi selecionada. Diga como foi o Ideas este ano. Boas ideias? Olá, esse ano o Ideas foi muito legal. Foi muito concorrido, muito competitivo. A gente teve 47 startups se candidatando para participar do desafio, né? E a gente classificou as 7 melhores, né? A gente teve um corpo de jurados, mais de 160 pessoas avaliaram as propostas e selecionaram as 7 melhores. Essas 7 melhores, elas se apresentaram, responderam a perguntas do setor produtivo. Então a gente teve pessoas ligadas aos laticínios, às fazendas, fazendo perguntas para essas startups, e das 7 a gente selecionou as melhores. Esse ano a gente teve a Milk Farm como a primeira colocada do desafio de startup. Ela é uma startup sediada em Nova Lima, aqui em Minas Gerais, e ela trouxe como proposta um novo equipamento para detecção de antibiótico no leite. Esse equipamento permite fazer o teste tanto na fazenda quanto no laticínio. E isso pode ser uma coisa boa para o produtor controlar melhor o descarte de leite na propriedade e não ter o risco de misturar aquele leite com antibiótico, que não deve ser destinado ao consumo humano, ele equivocadamente misturar esse leite. Então ele consegue testar que o leite daquele animal está sem antibiótico. Bom, nós temos várias ideias, mas a pergunta que sempre fica, né? Essas ideias chegam, Bruno, até o produtor rural? Nós temos essas ideias sendo transferidas para o produtor rural? Isso é uma parte muito legal do Ideas for Milk, porque essas startups que estão passando pelo Ideas, que estão passando pelo desafio, elas estão chegando
no produtor e na indústria. Desde a primeira edição que a gente já tem startups se colocando. A Embrapa hoje é usuária, como produtora de leite, da tecnologia da primeira startup campeã do desafio de startups lá em 2016 ainda. Então ela fornece tecnologia para um laticínio e a Embrapa acaba usando essa tecnologia de forma indireta, porque o laticínio usa isso. A gente tem startup que foi campeã há 2 anos atrás, que é a OnFarm. Ela já está em muitas fazendas no país, em cooperativas, fazendo cultura na fazenda. A Calmed participou do desafio de startups, ficou em segundo colocado por 2 anos. Ela também está em muita fazenda. Ela é líder hoje em monitoramento animal no Brasil. A Volutec, do ano passado, ela ganhou com uma ideia que é de monitoramento de tanque. Hoje ela já está em alguns produtores fazendo a validação final do seu sensor, e a gente espera também que as startups que tenham sido melhores colocadas esse ano, elas consigam se colocar no mercado trazendo mais solução para o produtor a um custo mais barato. Bom, qual é o prêmio que quem é selecionado ganha, além de, lógico, as homenagens e o reconhecimento do trabalho? Não existe necessariamente um prêmio em dinheiro, né? Não. O prêmio maior, eu acho que é o reconhecimento da tecnologia e a visibilidade que o evento dá. É um corpo de jurados extremamente qualificado e capacitado que avalia essas propostas. Entre esses jurados, a gente tem donos e diretores de grandes laticínios e temos produtores de leite. A gente gosta muito de citar um exemplo do Maurício Coelho, da Fazenda Santa Luzia. Ele acompanha o iDias desde o início, desde 2016. Ele é um grande incentivador das startups. Inclusive, algumas das startups que passaram pelo iDias, ele teve a coragem e ajudou essas startups, levando para dentro da Fazenda Santa Luzia para avaliar o desempenho das soluções. Assim como também o Jacques Gontijo, da Fazenda São Pedro, são pessoas que acreditam na inovação e que têm ajudado as startups a tracionarem no mercado, trazendo elas para dentro da fazenda e mostrando os resultados e mostrando que os produtos, as tecnologias realmente funcionam. Bom, você está ouvindo, né? Bruno Campos de Carvalho, ele é o responsável pelo setor, pela área de transferência de tecnologia da Embrapa Gado de Leite para o setor produtivo, para a cadeia produtiva do leite. A perspectiva é, no próximo ano, mais uma edição de Ideias para o Leite. Exatamente, continuando, porque a gente tem colhido frutos muito legais, a gente tem ajudado a organizar o ecossistema de inovação e colocando produtores, laticínios em contato com startups, com investidores e mostrando até para empresas de fora do setor do agro, como as empresas de tecnologia da informação, o potencial que a cadeia produtiva do leite tem para incorporar tecnologia. A gente precisa muito melhorar a produção, a produtividade de leite no país, e isso passa pela tecnologia. Então, a gente tem o iDias for Milk trazendo novas ideias, novas tecnologias para ajudar o produtor de leite e o setor como um todo. Pois a gente tem muita solução também que ajuda a indústria e soluções que chegam para o consumidor final, levando mais informação, garantindo rastreabilidade de produtos. Então a gente consegue permear toda a cadeia. Antes da porteira, dentro da porteira, depois chegando até no consumidor final. Bom, eu agradeço mais uma vez a entrevista do pesquisador Bruno Campos de Carvalho, da Embrapa Gado de Leite de Juiz de Fora. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Sistemas de integração lavoura e pecuária procura formas sustentáveis de aproveitamento do solo nos diferentes momentos do ano agrícola, alternando agricultura e pecuária. É a chamada safrinha do boi. O repórter Valdir Pacheco tem informação sobre o assunto.
O Mato Grosso tem desenvolvido diversas tecnologias que permitem a produção de alimentos e fibras de forma sustentável e com baixo custo. Duas destas tecnologias são a integração lavoura e pecuária e o sistema de plantio direto. Entre vários benefícios, essas técnicas evitam o revolvimento do solo e mantêm os restos culturais da forrageira na sua superfície para reduzir a erosão, proteger o solo, aproveitar melhor a água das chuvas e aumentar a fertilidade do solo. O produtor em Valdoez vem integrando lavoura e pecuária com foco na produção de carne. Ou seja, na segunda safra após a soja, ele prioriza o boi safrinha. Bom, o interessante é que a gente faz uma rotação de cultura, né? A gente sai da leguminosa e vai para uma gramínea e traz algum benefício para o solo. Mas principalmente a safra seguinte seria de carne, né? Então eu vou produzir carne em cima dessa área de soja. Em termos de rentabilidade na soja, eu não tenho visto grandes diferenças. Elas existem, mas são pequenas, mas principalmente porque eu faço uma rotação. Então eu evito de algumas plantas que possam atrapalhar na soja lá na frente, gasto menos químicos na operação, né? Que você faz uma soja e milho, você tem que usar um herbicida mais agressivo. E quando você faz soja gramínea, para mim preparar o solo para a próxima safra de soja, eu gasto menos químico. Às vezes com uma aplicação de glifosato eu consigo fazer a próxima safra de soja. E quando você faz soja e milho, normalmente se usa 3. Então eu ganho uma com certeza, talvez 2. Então nem sempre todo ano é igual, né? Mas então você tem uma economia de químicos. Nesta safra, como houve atraso das chuvas, os animais ficaram mais tempo no pasto e, consequentemente, diminuiu o volume da palhada. Mas nem todos os anos são iguais, que nem esse ano, como a seca se prolongou muito, os animais praticamente se alimentaram de toda a cobertura vegetal que tinha, né? Então, em anos que a chuva começa mais cedo, então os animais não... Eu tiro os animais antes, então fica uma camada de palha melhor, daí eu gasto menos químicos. Esse ano provavelmente eu vou ter que fazer 2 aplicações, uma antes do plantio, e uma na sequência depois que a soja estiver emergida. 3, 4 dias, depende muito do apuro. Se tiver tempo, o ideal seria que ficasse uns 10 dias antes de entrar com a planta, né? Ano passado eu tirei o gado de manhã, dessequei de meio-dia e comecei a planta à tarde. Então estava muito no limite já, né? E tinha uma massa muito grande. Então ano passado teve uma massa de cobertura muito boa. Esse ano, como nossa chuva atrasou, então os animais ficaram lá em cima e cada dia que passa lá ele vai se alimentando do que tem lá. Então vai diminuindo a massa de cobertura. Esse é um dos principais benefícios. Mesmo que tenha ficado pouca palha esse ano, mas mesmo assim ela segura a umidade. Então para a umidade, que nem agora, isso aqui nós estamos plantando ontem sem chuva, hoje sem chuva, a previsão nos próximos dias também é com pouca chuva, então ela mantém a umidade no solo. No manejo de descompactação superficial do solo em sistema de plantio direto, o produtor instalou na plantadeira a botinha, no lugar do disco sulcador de fertilizante. Esta prática tem como vantagem o baixo revolvimento do solo em relação à aração. Na verdade, depende como você compra a plantadeira, se você compra ela preparada como botinha sulcadora ou se é só disco desencontrado. Eu peguei nessa plantadeira nova ali as 2 opções, então ela tanto trabalha com uma botinha como um disco desencontrado. Aí no início, como nós tinha pouca chuva esse ano, começamos a trabalhar com a botinha, né? E aí depois deu uns 2 ou 3 dias de chuva na sequência, aí com a botinha eu tenho que diminuir muito a velocidade, porque senão ela mexe demais no solo. Então eu acabei tirando a botinha e botei o disco desencontrado para poder soltar o adubo. De Santa Carmen, Mato Grosso, Valdir Pacheco. É hora de ir para mais um intervalo comercial e eu vou te convidar mais uma vez para participar do Bom Dia Produtor, mandando sua dúvida, sua sugestão no nosso WhatsApp que está aí na tela, 67 99863 1001. Dá para você fazer igual o José Antônio de Carangola, Minas Gerais. Ele mandou para a gente um WhatsApp, a gente vai ouvir. Pode soltar, produção.
Foi e é uma grande satisfação em assistir a reportagem de vocês aí no canal do Boi. Bom dia, produtor. Informa a gente com excelência, nobreza, reportagens sábias. Que Deus abençoe vocês todos. Um feliz 2021 para todos os brasileiros, principalmente para vocês que trabalham no agronegócio. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos rico e poderosamente. Amém, meu amigo. Deus abençoe você também. Desejar um feliz 2021 para você, para todo o pessoal aí de Carangola, todo o público de Minas Gerais que tem acompanhado a nossa programação. E no próximo bloco a gente sabe mais um pouco, direto de São Paulo, sobre as primeiras movimentações do agro na manhã desta terça-feira, junto com o Walter Puga Júnior. E você fica com a previsão para a região sul e para a região sudeste, lá de Minas, de onde veio a mensagem do nosso amigo. 8 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília. A produção do etanol de milho é um mercado em expansão no estado do Mato Grosso. Esse crescimento gera automaticamente novas demandas de mercado, entre elas fontes de energia proporcionada em sua maioria pela madeira. Com isso, o plantio de florestas deve crescer muito nos próximos anos, especialmente no estado que é o maior estado produtor do etanol de milho. O repórter Valdir Pacheco traz informações do tema. A demanda por biomassa no estado de Mato Grosso é crescente com a instalação das indústrias de etanol aqui no estado. Segundo os especialistas, seriam necessários de 70 a 80 mil hectares de plantação ao entorno das indústrias que estão instaladas aqui, na região médio-norte e norte de Mato Grosso. Quem vai nos falar melhor agora sobre essa demanda é o pesquisador da Embrapa Agrosilvo e Pastoril, Dr. Maurel Benning. E aí? O produtor agora abre uma oportunidade para o produtor dentro do sistema Integração Lavoura, Pecuária e Floresta atender essa demanda. O Mato Grosso, até pouco tempo, nós tínhamos aí um cenário bem desfavorável em relação à floresta plantada, à própria integração, o caso, o componente florestal dentro do sistema. E atualmente, aí, com a chegada das indústrias de etanol de milho, esse cenário mudou totalmente. Hoje nós temos um cenário extremamente favorável, aí, essas indústrias demandando muita biomassa. Então, nases que já estão implantados aí vão demandar aí de 70, 80, até se fala assim, em torno de 100 mil hectares para suprir essa demanda. E isso abre oportunidade, então, para o produtor que tem interesse em investir na floresta, na árvore, de tê-la na sua propriedade, tanto nos maciços, no plantio homogêneo, como de forma integrada. E é claro que a gente precisa deixar bem claro que a inserção desse componente florestal naquelas áreas marginais, não serão nas áreas mais aptas para a agricultura, contribuindo aí para melhorar até o retorno financeiro dessas áreas marginais. E o importante é deixar bem claro que esse sistema, pensando atender essa demanda para biomassa, ele deve ser dimensionado pensando no modal de colheita, que para a extração dessa biomassa posteriormente. Como essas indústrias elas têm fomentado o plantio e elas compram essa floresta em pé, isso é uma grande vantagem para o produtor, ele tirar esse custo da colheita, que onera muito a produção. Então, quando ele passa a comercializar essa floresta em pé, ele torna esse investimento bastante atrativo e interessante. Mas é importante ter esse cuidado justamente no planejamento, no dimensionamento desse sistema, levar esse aspecto em consideração. Tem a questão da logística também, né? Não pode ficar muito distante onde estão instaladas as indústrias. Qual é o raio dessa distância? Esse é um ponto importante que tem que ficar bem claro para o produtor também. A biomassa geralmente é o menor valor agregado que nós temos dentro na produção de árvores, de florestas. Então, é o ideal que o produtor que pretende investir, pensando na produção de biomassa para atender essas plantas de etanol, que ele não esteja aí numa distância superior a 200 quilômetros dessa indústria, porque senão o custo com o transporte inviabiliza todo o investimento. O componente florestal, qual que está sendo mais adequado para essa produção?
Nesse aspecto aí, pensando da biomassa, o eucalipto é a espécie mais utilizada e é a espécie recomendada em função dos conhecimentos que nós temos. A espécie hoje mais estudada em termos de pesquisa, nós temos 60 anos de pesquisa com a espécie, então onde nós temos maior conhecimento e maior segurança para a recomendação para o sistema. É claro que tem algumas espécies interessantes, alternativas, mas ainda estão em fases iniciais que precisam aí de ter um conhecimento maior ainda para nós futuramente termos aí até uma alternativa em relação ao próprio eucalipto. Você falou que poderiam ser praticadas nas áreas marginais. Essas áreas marginais seriam as áreas arenosas, aquelas de baixa produtividade nas culturas, na agricultura? Exatamente, Pacheco. Geralmente aquelas áreas onde o produtor onde ele tem as suas médias de produtividade menores, ou muitas vezes uma área que ele até faz pecuária porque ela é inviável para a agricultura e tal. Então eles se tornam áreas interessantes para a integração e para a inserção do componente florestal. Ok, Moura, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Eu que agradeço e fico à disposição. Obrigado. Acabei de conversar com o pesquisador Dr. Marel Benig, da Embrapa Agrosilvo Pastoril. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Conhecida como papilomatose ou verrucose, a doença é comum e está associada à imunidade celular dos animais. A enfermidade infecto-contagiosa apresenta um alto número nos rebanhos das mais variadas regiões do Brasil. E eu fui conhecer de perto detalhes do tema em uma reportagem que você acompanha agora. A cena pode ser considerada comum. A papilomatose, conhecida pelas verrugas que aparecem de maneira rápida nos animais, causam muitos prejuízos nos rebanhos. É uma doença viral, então causada por um vírus, pelo papiloma vírus. Normalmente acomete os animais que estão estressados com queda de imunidade. Então, um fator de estresse, quando ele foi vendido para uma outra propriedade, é um outro fator de estresse, castrações ou cirurgias, são momentos que a imunidade do animal cai e facilita com que o vírus se multiplique no organismo, causando uma verruga, muito conhecida como verruga nos animais. É uma doença com grande relevância econômica, já que muitas perdas são atribuídas à sua presença no rebanho. Sim, é uma doença viral, ela pode ser contagiosa, porém os animais que estão com a imunidade normal ela normalmente não desenvolve a doença. Ele tem o vírus, porém não desenvolve a doença. Normalmente acomete os animais com imunidade mais baixa. Então esses animais vão desenvolver as verrugas e essas verrugas podem complicar para a miíase, que seria a bicheira, porque elas sangram quando um animal esfrega no outro ou ele bate numa porteira, numa árvore. Esses sangramentos atraem a mosca, que vai depositar seus ovos e aí desenvolve a miíase, que seria a famosa bicheira. As raças leiteiras apresentam maior predisposição para a verrucose, mas não é uma regra. Nesse período do ano, ela se torna muito suscetível nos bovinos de corte. É uma doença autolimitante. Alguns animais apresentam resultados positivos e outros não. Prevenção seria manter esses animais bem alimentados, bem nutridos, para poder potencializar a sua imunidade. O tratamento tem vários no mercado, tem medicamento comercial, mesmo remédio para o seu tratamento. Pode ser homeopatia também, é bastante utilizada a homeopatia para o tratamento de papiloma. A vacina, você tira um pedaço da verruga, leva para o laboratório e desenvolve uma vacina a partir da verruga do próprio animal. Ou também a autohemoterapia, que seria a remoção do sangue, você tira o sangue da veia e aplica no músculo do animal. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Liderados por cooperativas, produtores rurais e entidades paulistas do agronegócio, organizam protestos em várias cidades no interior do estado na próxima quinta-feira. O movimento é contra elevações do ICMS sobre diversos itens e insumos que devem onerar os custos de produção e elevar os preços dos alimentos, combustíveis e até mesmo da energia elétrica. A gente vai agora até São Paulo conversar com Walter Puga Júnior para saber sobre esses aumentos dos impostos. Puga, bom dia. O que você traz para a gente de informação a respeito desse tema? Seja bem-vindo ao canal do Boi mais uma vez. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, o que ocorre é muito simples de entender. Os produtores se organizam, liderados até por dirigentes de cooperativas, para protestar contra o aumento do ICMS em São Paulo, que passou a vigorar em 1º de janeiro agora de 2021. Para vocês terem uma ideia, esse aumento é resultado de decretos, né, e de leis
em São Paulo, né, que foram aprovados pelo governador João Dória, incluem aumentos significativos, até de 4,14%, no ICMS de adubos, fertilizantes, milho em grão, farelo de soja, sementes. Também produtos veterinários serão majorados, defensivos e rações, que passam para agora uma taxa de 4,14%. Para você ter uma ideia, o óleo diesel e etanol, que tinham alíquota de 12%, sobem agora para 13,3%, segundo entidades participantes deste movimento, que está marcado para quinta-feira, às 7 horas da manhã. Uma espécie de tratoraço em diferentes cidades do interior de São Paulo. Bom, para você ter uma ideia também da gravidade da situação, a isenção de energia elétrica, que valia para todas as propriedades rurais, foi limitada agora até 1.000 kW mês, né? Isso vai impactar o poder de compra da população, como lembra o presidente do Sindicato Rural de Jaboticabal, o Sérgio Nakagi, um dos organizadores dessa manifestação. Bom, segundo ele, os produtores na verdade, se organizam através de WhatsApp, né? Esse movimento já começou em novembro, porque essa legislação foi aprovada em outubro, passou pela Assembleia Legislativa, né? Também o presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste, o Fábio Brancato, disse que a manifestação é apartidária, pacífica, e os organizadores não pretendem fechar rodovias nem atrapalhar o trânsito. Agora, a Federação de Agricultura de São Paulo também se movimenta contra essa alta nos impostos em São Paulo, e mais do que isso, há um temor de que outros governadores tomem atitude semelhante em diferentes regiões do país. Portanto, a manifestação já começa, inclusive com apoio da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e da FAESP, a Federação de Agricultura do Estado de São Paulo. Resumindo, há uma manifestação em organização neste momento para protestar contra o aumento do ICMS. Aliás, é bom ressaltar também que, em comunicado conjunto, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa aí processadores de frango e de suínos, né, que atua na área de bovinos, e a BIEC, que atua na área de bovinos, também manifestaram posição contrária em relação à alta desses impostos. Eles destacam um aumento de preços para o consumidor que pode chegar até quase 9% no setor de carnes e quase 8,5% no setor de leite. Também estimam altas nos produtos têxteis, couros e calçados, de mais de 7%, até cadeira de rodas, equipamentos para deficientes, medicamentos contra o câncer na rede privada. Tudo isso sofre aumento com essa decisão do governo de São Paulo. Agora, em nota, a Secretaria de Planejamento do governo de São Paulo diz que esses setores, por muitos anos, se beneficiaram de isenções de até 100% do ICMS, e que agora o Estado precisa arrecadar aproximadamente 7 bilhões de reais para fazer frente às despesas. Então, o governo de São Paulo argumenta que precisa desses impostos, né? Resumindo, um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra o seguinte, veja, um estudo feito por pesquisadores do FGV Agro mostra que nós teremos aí um impacto em todo o Sudeste, por conta desse aumento de imposto em São Paulo, de quase 7 bilhões no PIB da região Sudeste em 2021. Ou seja, há já uma preocupação com o aumento do imposto e redução do PIB aqui no Sudeste. Desses 7 bilhões da região Sudeste, 4 bilhões seriam de São Paulo. Então já há uma preocupação em relação ao que ocorrerá com o aumento desses impostos, né? A agricultura seria o setor de maior impacto negativo com esse aumento dos impostos, uma retração de 2,7% no valor bruto de produção. A pecuária e a agroindústria aparecem na sequência com baixas também no PIB, né? Impacto na valor bruto de produção de 0,90% para a pecuária e para a agroindústria de 0,35%. Esse estudo foi divulgado ontem e é base para esse movimento, ou seja, eles argumentam que nós teremos aí redução de consumo, teremos problemas de redução de produto interno bruto. É uma situação que exige, na verdade, um reestudo, mas o governo se mostra refratário, né? O governo do Estado de São Paulo não abre mão da sua posição. Portanto, é preocupante mesmo, e a manifestação ocorre na quinta-feira, às 7 horas da manhã. Aliás, Vinícius, eu gostaria de falar que se de um lado nós temos essa movimentação em protesto aqui em São Paulo, de outro lado uma notícia positiva saiu ontem lá do BNDES, né? Que o BNDES voltou a receber pedidos de financiamento nas chamadas linhas de investimento. Então, veja bem,
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social reabriu ontem o protocolo de pedido para financiamentos nas linhas de investimento do Plano Safra. Elas foram fechadas, o banco argumentou que precisava recalcular, já que os pedidos cresceram muito, né? Para se ter uma ideia, né? Houve um sinal de alerta no Ministério da Agricultura quando apenas os 6 primeiros meses do Plano Safra 2020-2021 foram desembolsados quase 40 bilhões de reais para investimentos, 45% mais do que no mesmo período da temporada anterior. Bom, enquanto o Ministério da Agricultura lutava para conseguir volume maior de recursos para financiar o produtor, de outro lado, o BNDES descobriu que algumas linhas de financiamento que ele possuía tinham taxas muito parecidas com o do Plano Safra. Portanto, resolveu reabrir. Bom, estão reabertos os programas como Pronamp para médio produtor, Moderfrota para máquinas agrícolas e Pronaf para agricultura familiar. São ao todo 9 programas que estavam, vamos dizer, fechados para pedidos de financiamento, mas foram abertos agora. O produtor deve se informar sobre a reabertura desse financiamento para continuar com a sua atividade, já que nós tínhamos paralisação no recebimento de pedidos de financiamento. Agora, eles podem ser feitos novamente. O BNDES anunciou isso ontem. De olho na informação, porque isso facilita a sua vida, lógico, facilita a atividade no campo. Então, de olho nos financiamentos, né? Financiamento até com juro, dentro de uma, vamos dizer assim, juro com uma taxa menor do que a do mercado normalmente. É com você, Vinícius. A notícia é muito boa para todos os produtores do Brasil que estão trabalhando aí afinco para conseguir manter a estrutura do nosso país. Mas agora, Puga, eu quero saber também o que aconteceu aí com o dólar, com a Bolsa, né? Parece que o dólar subiu e a Bolsa caiu. O que aconteceu? Conta pra gente. Olha, o que aconteceu foi uma surpresa muito grande, né? O que o mercado esperava e começou a ocorrer ontem, no primeiro dia de operações, depois daquele feriado prolongado que nós tivemos no final do ano, era esperado. O dólar começou a recuar e a Bolsa subir. Mas isso não durou muito tempo não, viu? No final, o dólar acabou subindo mais de 1,5%. O dólar terminou ontem na faixa de R$ 5,26, chegou a operar na malta 5,28, eu tenho anotado aqui, ou seja, houve uma explosão, chegou a subir quase 1,80%. Por que isso ocorreu? Isso ocorreu porque há problemas nos Estados Unidos em relação à eleição que vai ocorrer no estado da Geórgia. Veja, dependendo do resultado da eleição na Geórgia, o Senado americano sai das mãos dos republicanos e vão para os democratas, que já têm maioria na Câmara dos Deputados, né, na Câmara de Representantes. Portanto, tanto a presidência dos Estados Unidos como todo o legislativo estariam na mão dos democratas. Isso muda muito a política implementada até então. E o dólar passou a subir frente a outras moedas quando se esperava que fosse continuar cedendo. Por conta disso, o nosso dólar terminou em alta frente, o dólar americano terminou em alta frente ao nosso real, né? Terminou aí com alta de mais de 1,5%, na faixa de 5,26, 5,27, segundo algumas pesquisas. A perspectiva, no entanto, é de que o dólar continue em baixa. Portanto, de olho na informação, o dólar deve ceder, é uma expectativa de todos os analistas do mercado de câmbio no Brasil e fora do Brasil. Mas não é o que está ocorrendo. Até porque nós temos alguns problemas ainda com as contas do governo. Enquanto não ficar claro os gastos do governo federal, haverá muita dúvida em relação à atração ou não de investidores estrangeiros para o Brasil. Eles estão retornando para o Brasil. Isso tem provocado até alta na nossa Bolsa. Aliás, a nossa Bolsa ontem, vamos falar de Bolsa, ameaçou um recorde de novo, passou de 120 mil pontos, mas por conta desse problema nos Estados Unidos, de avanço da Covid na Europa, até com lockdown no Reino Unido, né, decretado lockdown no Reino Unido, e por problemas também com a Covid nos Estados Unidos, o mercado reverteu e o recorde que era esperado para a nossa Bolsa e para as bolsas americanas acabou revertendo em queda. As bolsas americanas caíram mais de 1,5% em alguns dos principais índices lá ontem, não foi diferente aqui. Aqui a perda foi menor, foi de 0,18%. Vamos lembrar, nós fechamos, depois de passar de 120 mil pontos, caindo para 118.854 pontos, uma baixa de 0,14%. Né? Toda essa mudança no cenário internacional acabou provocando aí uma queda do nosso índice Bovespa. Para se ter uma ideia, as ações do Itaú perderam ontem 5,26%.
Banco do Brasil teve uma queda ontem de 3,12%. E o Bradesco perdeu mais de 2,5%. Resumindo, nós tivemos baixa no nosso índice Bovespa, porque muitos papéis vinham ontem em queda, então forçaram uma baixa, apesar de uma alta nas ações da Petrobras, também decorrente de uma alta nos preços do petróleo no mercado internacional. Agora, o que acontece hoje é que o mercado procura um caminho, viu? Enquanto na Alemanha a bolsa vem índice Paris também vem em baixa, por outro lado, no Reino Unido as bolsas vêm em alta. Agora, na Ásia, nós tivemos uma alta nas bolsas, nesta madrugada, nas bolsas da China, tivemos alta também fora da China, o índice Kospi subiu, tivemos alta também no índice de Hong Kong, né? Hang Seng, alta de 0,64%. Então, na Ásia, o mercado vem em alta. Exceção a bolsa de Tóquio, o índice Nikkei caiu 0,37%. Ou seja, o mercado opera em todo mundo, no mercado financeiro, procurando um caminho, mas com receio do avanço da Covid, com receio também da política lá nos Estados Unidos, que pode mudar radicalmente. De olho na informação, porque o que acontece é muita turbulência no mercado nesse período, é um recomeço das atividades deste ano. Dólar agora tende a se manter acima de 5,20, 5,25. Resumindo, não será tão fácil o primeiro mês deste ano. Ao contrário do que se esperava, movimentos positivos, dólar em baixa, bolsas em alta, essa perspectiva continua, mas não no curto prazo. E é importante que o produtor rural fique de olho nas oportunidades de financiamento, como essa reabertura de financiamento do BNDES, e de olho também no que ocorre no mercado financeiro. Ou seja, o custo do dinheiro tende a subir e a turbulência tende a continuar, pelo menos nas próximas semanas. É o que indicam os números que nós temos agora. Lembrando, o dólar não deve ceder na expectativa que se tinha antes, de chegar perto de R$ 5,00. Mas muita oscilação no começo do ano também é normal, portanto, sempre bem informado para fechar bons negócios, sem ter grandes turbulências no seu trabalho, no seu dia a dia. É com você, Vinícius. Tá certo, Pulga, obrigado pela sua participação. Lembra você, então, que durante o mês de janeiro nós vamos estar acompanhando toda essa movimentação. De repente você está aí e quer saber um pouco mais sobre isso. Fica ligado, então, na programação do Canal do Boi. Eu vou ficando por aqui. Bom Dia Produtor se encerra. Mas eu lembro que daqui a pouquinho o programa já está disponível lá no nosso canal do YouTube. E você ainda pode continuar nos acompanhando nas mídias sociais. Tem o site, sba1.com, tem o nosso aplicativo SBA Play, e as nossas redes sociais, no Facebook somos Canal do Boi, lá no Instagram somos @Canal do Boi 1. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã, mas peço para você continuar com a gente acompanhando nossa programação. Até mais!